Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Durante 5 semanas, nós nos preparamos dentro da Quaresma com jejum, penitência e oração. Um convite muito especial para uma preparação, para uma festa singular da nossa fé. Adentramos dentro do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. É o tempo propício e especial para que o nosso coração, após esse tempo de retiro espiritual, quaresmal, adentrarmos dentro desse mistério de amor. Domingo de Ramos tem um significado muito importante para nós cristãos. Jesus, ele toma a firme decisão. Ele sabe que está próximo da sua morte. Então vamos acompanhar esta semana com especial atenção. Nós não estamos aqui, filhos amados, simplesmente para contemplar uma festa do passado, acontecimentos antigos. Nós estamos aqui para poder reavivar a nossa fé. Vamos juntos e que possamos ter uma Semana Santa cheia da graça de Deus e cheia do Espírito. Acompanhemos Jesus na entrada a Jerusalém até o Monte Calvário em busca de contemplar a sua ressurreição. E o Evangelho hoje que nós vamos meditar está em Marcos capítulo 11, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que estava em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumento que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas logo mandará de volta. Eles foram encontrar um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e ao desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estás fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais altos dos céus. Jesus agora tem uma entrada triunfal. O coração do povo exulta de alegria, sabendo que Jesus estava próximo, ele que tinha se afastado por um tempo, porque os judeus desejam prender e desejam matá-lo. Em muitas circunstâncias nesse tempo quaresmal, nós observamos Jesus se escondendo, se afastando daqueles que queriam apedrejá-lo, acusando de se fazer Deus. E nós acompanhamos nos últimos dias essa grande tensão da vida de Jesus. Mas agora chegou a hora. Jesus, ele faz conforme as Sagradas Escrituras, nada longe e fora do que o Pai o pede. É preciso que ele entre montado no jumento, filho de uma jumenta. É preciso preparar. Os discípulos vão à frente, sem entender aquilo que vai acontecer, sem entender o que está acontecendo. Claro, a euforia toma conta quando Jesus, montado naquele jumentinho, é aclamado pelo povo que, eufórico, começam a espalhar as roupas pelos caminhos, do qual hoje, tradicionalmente, nós realizamos na nossa procissão de ramos. São as palmas nas mãos, as roupas que se estendem e Jesus que é aclamado como Rei do Universo. 2 coisas nós precisamos ter em mente neste exato momento. Jesus, ao mesmo tempo que entra triunfante, não como ele entrou no Monte da Transfiguração, aonde ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, ao lado de Elias e Moisés, mas agora Jesus entra triunfante de uma forma simples, silenciosa. Seus lábios não mexem, ele apenas se deixa ser conduzido por aquele animal e também pela euforia
daquele povo que vê em Jesus uma esperança. Jesus é a esperança de um povo oprimido. Jesus é a esperança de um povo que está sofrendo pela ausência de bons pastores. E agora, uma entre todas as vozes, vão tornando um imenso coral e vão aclamando aquele que vem entrando. Aquele do qual fez bem todas as coisas, aquele do qual passou em meio ao povo realizando os sinais messiânicos. Jesus, ele passou todo o seu tempo fazendo bem sobre a terra e os seus gestos se espalharam. Os milagres foram sendo conhecidos por todo aquele povo. E nós percebemos que muitos dos judeus acreditaram nele. Por que acreditaram nele? Acreditaram porque viram os sinais. Acreditaram por causa das suas palavras coerentes. Acreditavam porque o seu coração era transformado. Eles acreditaram porque não tem como não acreditar naquele do qual é o servo do Senhor, aquele do qual é o sacerdote por excelência. Não tem como não acreditar em Jesus, mas nós sabemos que se aqueles homens permanecessem próximos a Jesus, todos iriam se converter. Mas nós sabemos que não seria tão fácil assim. Jesus, ele se coloca em meio a uma batalha, uma guerra. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, não é contra homem e carnes que temos que lutar. Jesus não está lutando contra homens, contra um poder político. Jesus está lutando contra o império das trevas. Os nossos primeiros pais se perderam, acabaram pela desobediência, perdendo o reino eterno. Agora é preciso recuperar. Se não fosse assim, não havia necessidade de Jesus ter vindo e que Jesus pudesse se deixar ser capturado, se deixasse também ser conduzido pelas mãos dos facíneras. Mas ele se deixa, ele se coloca nas mãos dos homens. É aclamado, mas ele sabe que ele não veio para isso. Ele não veio para uma aclamação política. Jesus sabe o porquê ele veio. E ele vai com a sua humilde presença subindo no meio do povo. Filhos amados, hoje a igreja celebra Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Há hoje uma leitura da Paixão do Senhor, descrita em Marcos, do qual essa narrativa vai traçando todos os passos daquele que é o Cordeiro que se imola. Hoje a leitura da Paixão, do qual nós vamos ler também o Evangelho de João na sexta-feira, também na parte da tarde, às 15 horas. É importante que o nosso coração compreenda, entenda cada palavra, tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesta Semana Santa. Mas o que é mais importante para nós? Nós nos sacrificamos, nós jejuamos, fizemos aquilo que poderíamos fazer da caridade para que a gente pudesse celebrar a grande festa, já não mais a festa pascal judaica. Agora Jesus veio para fazer nova todas as coisas. Não mais o sacrifício de animais, já não mais uma festa celebrada como no Antigo Testamento. Jesus veio para mudar a forma. A última ceia representa agora o tipo de sacrifício e de celebração que os novos cristãos, aqueles do qual virão como o operário da última hora, aquele estrangeiro chamado por Deus a fazer parte do seu reino. Veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. As portas estavam fechadas, os corações dos judeus estavam fechados. É melhor que um só pereça do que toda a nação se perca, diz o grande sacerdote do templo, Caifás. Filhos, nós estamos contemplando o mistério do amor. Só o amor é capaz de fazer com que o homem saia de uma realidade do seu comodismo. Eles vão dizer para Jesus, você está sendo condenado porque, sendo homem, se diz Deus. Mas, na verdade, ele é Deus e se fez homem. Eles erraram somente na forma da colocação. Como pode um Deus tão grandioso se fazer homem? Tem uma explicação: o amor. Só o amor é capaz de fazer com que alguém se entregue e se doe. Jesus, ele é a prova do verdadeiro amor. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Eu desejo a todos vocês uma santa e abençoada Semana Santa
estamos só no início, mas essa semana vai passar muito rápido. Eu quero pedir a vocês que nos acompanham aqui da cidade de Brasília e do entorno, que nós vamos ter uma programação muito especial de Semana Santa, um verdadeiro retiro, de segunda até o sábado santo de Aleluia. Todos os dias, 19 horas, uma programação especial para que a gente possa programar o nosso coração para viver a experiência do Tríduo Pascal. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos vocês que nos acompanham todos os dias através do nosso canal. Já peço que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo e que possamos fazer com que a palavra de Deus se transforme e que possa entrar no coração de cada um de nós, transformando as nossas vidas, transformando as nossas histórias. Eu quero conceder essa bênção, esta Semana Santa especial a vocês, para que a partir desse domingo, até o próximo domingo, nós possamos beber dessa fonte inesgotável da graça. Eu te abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.